sem palavras. Bom, ela chegou e a Arlete chegou e falou assim, meio assim. Eu falei, gente, o que aconteceu com a Arlete? Que nem falou comigo direito. Glória a Deus. A paz do Senhor. Bom, já fui apresentada, né? Sou a Léa Azevedo. E eu falo a paz do Senhor porque eu fui criada na Assembleia de Deus, já falando um pouquinho aqui de mim. Eu passei 16 anos na Assembleia de Deus. Eu sou de Niterói. Moro há pouco tempo aqui em Campo Grande, aqui em Cosmos mesmo. E minha família toda mora lá em Niterói. Passei depois 15 anos na Igreja Batista, falando um pouquinho do meu histórico pela igreja. E eu atualmente estou aqui, congregando nessa igreja maravilhosa, que tem nos acolhido. Vocês são assim uma inspiração de acolhimento, de amor. E não tinha assim um tema mais propício que esse, né? Que é o amor. Essa igreja aqui é uma igreja que ama o outro, né? Acolhe. Isso é maravilhoso. E esse acolhimento fez com que nós vamos ficar aqui. Nós estávamos escolhendo, né? Eu, meu esposo, a Amanda, nossa enteada. Nossa enteada não, minha enteada. Filha do meu esposo. E nós, assim, estamos muito gratos, muito gratos. Como Arlete, eu me aproximei em 2020. Eu vim aqui, passei a visitar essa igreja aqui no culto de oração. E foi onde eu a conheci. E assim, me aproximei dela, perguntei qual é o seu nome. Ela, Arlete. Eu falei, eu tenho uma tia que eu não conheço que se chama Arlete. Você lembra disso? Então eu falei assim, ela vai ser a minha tia que eu não conheço. Então a gente se aproximou muito, viramos amigas. E eu fui acolhida na época, 2020, 2021, por pessoas maravilhosas, a irmã Jacira também, que orou por mim. E quando nós resolvemos escolher uma igreja para congregar aqui, a primeira que nós viemos foi aqui e estamos aqui. E estou muito grata por isso. Agradeço o convite dos pastores para estarmos pregando aqui, falando, né? Na verdade, eu não sou pregadora, eu sou terapeuta, sou palestrante para mulheres, sou especialista em saúde emocional para mulheres. Eu acredito que isso é muito bom, porque a saúde emocional, ela às vezes nos impede, né, de fazer coisas, inclusive no mundo espiritual. Nos deixa desanimadas, tristes, e com isso a gente vai desanimando, inclusive na caminhada com o Senhor. Então é muito importante a gente falar disso. Eu acredito que Deus está falando conosco sobre isso desde ontem. A irmã que pregou aqui ontem foi maravilhosa, falando, né, sobre a saúde emocional, sobre como ela interfere na vida espiritual. E eu falei, fala, Deus, né? Ele testifica, o Espírito testifica. É isso que Deus quer falar para as irmãs neste dia. Eu não sou muito do vira para o teu irmão e fala, vira para a tua irmã, então fiquem tranquilas quanto a isso. Mas eu queria muito, uma vez só, que você olhasse para esta mulher que está do teu lado e falasse assim, eu tenho um pai e ele me ama. Muito bom, glória a Deus. Irmãs, nós temos um pai e ele nos ama. E ontem a irmã falou, nós temos que resgatar a nossa paternidade em Deus. E existe muitas coisas que impedem, a gente às vezes vê Deus como algo Senhor dos exércitos, e Ele é. O Deus de Israel, e Ele é. Tantas coisas, mas Ele é nosso Pai. E quantas vezes nós deixamos de acessar promessas para nós por conta de esquecermos que Ele é nosso Pai, que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele está olhando por nós, está zelando por nós. E eu queria falar sobre isso hoje, nesse tema, amor. Deus, Ele é um amor incondicional, Ele tem um amor incondicional por nós. E às vezes a gente pensa, eu não mereço, porque eu fiz isso lá atrás, porque eu sofri assim.
Deus, Ele esqueceu de mim aqui. Mas Ele está olhando por você, está olhando por nós. E nós temos que resgatar. Ele é Pai, Ele cuida. E Ele quer cuidar de você neste dia, nesta manhã. Através desse congresso, haverá cura. Deus, Ele quer nos curar. Essa igreja, né, Centro Terapêutico Familiar, ela é uma igreja que ela promove esse relacionamento com Deus e de cura emocional, para que nós possamos viver bem. Isso é muito importante. Então, eu quero já entrar em Isaías, se puder colocar Isaías 43, a divisa que foi dada foi 2 e 3, mas eu estendi até o 4. Isso. Eu vou ler ali do jeito que está. 43, 2, 3 e 4. Isaías. Isso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso é promessa. Nós temos que aprender, né? Na Bíblia tem muitas promessas e nós temos que acessar essas promessas que Deus tem para nós. Pois só assim nós viveremos a plenitude em Deus. Ele fala, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia, Sebá por ti. Ele entregou nações, deu nações por resgate de nós. Visto, aqui eu vou contextualizar. Olha o que Deus fala de você, minha irmã. Fala de nós. Visto que foste preciosa aos meus olhos. Você é preciosa. Você é preciosa. E também foste honrada. Você é preciosa e é honrada. Nós somos preciosas e honradas. Então, às vezes, tudo que a gente sofreu lá atrás, né, todos nós viemos. Eu, quando cheguei aqui, lá em 2020, eu sentava ali no cantinho, eu só chorava. Só chorava, né, irmã Leste? Só chorava. Coisas acontecem com a gente, os traumas, e eu vou falar aqui de alguns traumas que a gente pode ter, que às vezes a gente pensa, cadê Deus na minha vida? Mas Ele fala para você nessa manhã, você é preciosa aos meus olhos e também honrada. Eu te amei, ou eu te amo. Deus, Ele te ama. E assim dei homens e povos pela tua vida. Mas Ele fez mais que isso, né? Não está nem aqui. Mas Ele entregou o próprio Filho dEle pela sua vida, porque Ele te ama. Nós acabamos de cantar aqui, me ama, Ele me ama. Só que, às vezes, a gente canta e a gente não entende o valor, né? Não o valor, o sentido, o peso que tem um Deus que me ama, que cuida de mim. E por onde eu passo, seja um caminho bom ou um caminho mau, Ele está ao meu lado, pronto para me resgatar. Ele não vai deixar-nos sermos consumidas. O que acontece? Deus, Ele não abre mão de você. Não abre mão de você. Assim como um pai, uma mãe que ama o seu filho, não abre mão. Ela vai buscar o filho, a mãe vai buscar o filho, né? Onde quer que ele esteja fazendo, o que ele estiver fazendo. Ela vai buscar e vai resgatar, vai levar para casa. Ele vai, eu não sei quem passa por essa situação aqui, mas existem muitas mães que saem de casa para resgatar os seus filhos. Quanto mais o nosso Deus. E por que a gente acha, né? A gente não consegue entender isso.
muitas vezes estamos limitadas em nossos pensamentos de que temos esse Pai poderoso que nos ama. E por que isso acontece? Né? Meu Deus, nosso Deus, Ele não abre mão de você. Não importa se você merece. Não é merecimento, é graça. Nós temos que entender, não é o que eu faço, não é o que eu fiz, não é o meu passado. Às vezes nós erramos hoje de manhã, antes de vir para cá. Não importa. Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele não abre mão de você, apesar dos seus erros, dos nossos erros. Nós temos que entender isso. E não nos desanimarmos de orar, pedindo a Deus misericórdia, nos arrependermos e voltarmos para o colo do Pai, para receber as promessas de Deus. Nós temos que conhecer as promessas de Deus para nós e tomarmos posse dessa promessa. Deus é maravilhoso. E Ele hoje, Ele quer curar isso em você. Esse sentimento de autoestima baixa espiritual. Parece que Deus só fala com os irmãos que têm profecia, com os que cantam, com os que tocam, com os pastores. Deus, Ele fala com você, o Espírito Santo fala com você, fala comigo, fala com todos nós da mesma forma. A diferença é que uns param para ouvir. E outros não param para ouvir, porque às vezes acha que nem é o Espírito Santo. Como que Deus está falando comigo? Eu sou tão pecadora. Autoestima baixa. Vamos elevar essa autoestima hoje. Vamos sair daqui curadas, com a nossa autoestima curada. Porque Deus, nós temos um Pai e Ele nos ama. Nesse contexto de Isaías, Deus está prometendo, né, que Ele vai passar pelas águas turbulentas conosco, pelo fogo. Ele garante que não importa o problema. E nós vemos assim, nós falamos assim, você está falando isso porque você não sabe o meu problema. Se você soubesse o meu problema, você não estaria falando assim, que é só o amor de Deus. E às vezes a gente pensa assim, porque queremos que Ele nos livre sempre da adversidade. Se Deus me amasse mesmo, isso não teria acontecido comigo. Nós vamos falar sobre isso. E perdemos a esperança. A gente perde a esperança. A gente não se sente segura em Deus. E começa assim meio que dar uma murchada na nossa fé. Mas hoje Deus quer resgatar a sua fé em Deus. Nós temos que nos empoderar em Deus. É meu Pai, eu aceito. Senhor, pode mandar, pode mandar. Eu estou aqui, pode me usar. Três pessoas, uma falou comigo, uma falou com a Amanda, e outra soube assim, perguntou assim, mas quem é ela, né? Quem é ela que vai pregar? Chegou ontem, de repente o pensamento. Aí eu estou aqui, né, conjecturando. Chegou ontem na igreja, a gente não conhece, e fica quietinha lá atrás. Quem é essa mulher que vai pregar? Realmente eu não sou pregadora, mas eu recebi com muita alegria esse convite, porque eu entendi o que Deus quer falar conosco. E o que Deus quer falar conosco, eu posso falar, porque eu já passei por tudo isso que você passa. E Ele é meu Pai, Ele me ama. E Ele falou comigo, vai, Leia, vai, você pode. E se Deus falou comigo que eu posso, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu posso estar abatida, como eu cheguei aqui, lá atrás, só chorava. Eu posso estar em estado de escassez, desempregada. Eu posso sofrer tantas coisas, ser humilhada.
mas eu também posso falar do amor de Deus. Eu posso falar que eu tenho um pai, que ele me ama, que ele cuida de mim, que ele me levanta. E Deus, minha irmã, ele quer te levantar nessa manhã. Ele quer te levantar, ele quer falar assim: erga-se. Essa promessa tem muito poder. Ele vai estar sempre com você, nunca vai te abandonar. Muitas aqui, eu acredito, já foram abandonadas. Mas Deus, ele nunca vai te abandonar. Por mais que pensamos, onde está Deus? E às vezes perdemos a nossa fé. E eu não sei, aqui, de repente, alguém perdeu alguém muito querido. Principalmente quando um filho morre. A gente pensa, por que Deus permitiu que meu filho morresse? Por que ele levou meu filho? Eu pedi, eu orei, eu implorei, e mesmo assim o meu filho morreu. Mas o filho dele também morreu. Ele entregou o filho dele por nós. Ele entregou. Então, ele sabe exatamente a sua dor. Sabe o que você está passando. Ele conhece a nossa dor. A gente perde emprego, sofre traição, divórcio, abandono, humilhação, feridas emocionais. Estamos feridas emocionalmente. E Leia, o que tem a ver? A gente está na igreja aqui, a gente fala de Deus, Deus é espírito. Importa que o adoramos em espírito e em verdade. Mas nós temos que entender que nós somos um espírito que habita em um corpo e que tem uma alma. E assim como a gente cuida do nosso corpo com alimento e exercício, a gente cuida do nosso espírito falando através da palavra, que é alimento para o nosso espírito, dos louvores. A gente também tem que cuidar da alma. Porque a nossa alma é quem nós somos. São as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Está tudo ali dentro da alma. Eu tenho um evento que eu faço anualmente, se chama Ressignificar Emocional. Ressignificar Emocional. Estava até conversando com o pastor Fernando, né, que ele tem um livro, Ressignificar Emocional. E por que ressignificar emocional? Nesse evento, eu falo para mulheres que precisam ressignificar coisas, traumas na vida dela, para poder avançar. E até para avançar espiritualmente, nós precisamos curar a nossa alma. Porque está tudo ali, tudo que a gente sente está ali. Aí vem os bloqueios, a autoestima baixa, traumas, fobias. A gente precisa aprender a curar a nossa alma. E eu creio que Deus, como eu já falei, Ele hoje quer promover essa cura no seu coração. Ele quer seu coração curado. A irmã pregou ontem, ela falou muito sobre isso. E hoje Deus está falando sobre isso agora de manhã. Eu acredito que à noite, em algum momento, Ele vai falar sobre isso também. Ele não esqueceu de você. Ele continua ao seu lado em todos os momentos. Minha irmã, o homem ele pode te abandonar. Acredito que algumas aqui tenham sido abandonadas, até pelo pai. O pai daqui da terra, o pai físico. Mas o seu pai que está no céu, ele nunca te abandona. Então, quando você estiver na sua casa, triste, chorando, passando pelo fogo, passando pelo mar, achando que vai afogar, eu vou morrer aqui, Senhor. Lembre que Ele falou que Ele estaria contigo e não deixaria que você fosse consumida. Ele fala que você não vai se afogar.
Ele fala para você, eu estou cuidando de você. Tem alguém que te cuida. Eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho marido, eu não tenho filho. Você tem um Deus que cuida de você. E Ele supre as suas necessidades. Ele tem promessas para você. Ele fala que você é escolhida, que você é filha, que você é honrada e que Ele te ama. E por quê? Alguns motivos que a gente não entende, né, ou não aceita, não acessa. Por que a gente fica com esse pensamento quando a gente vê um problema muito difícil e a gente acha que não tem jeito, que Deus não está conosco, que Ele não está olhando, que Ele não está fazendo? Aí eu coloquei aqui 4 motivos. Não são 4 motivos definitivos. Falta de entendimento da palavra. Você lê, mas não entende a promessa. Você precisa entender que essa passagem em Isaías é uma promessa, é uma das promessas. Os estudiosos sabem que quantas promessas existem na Bíblia, centenas de promessas para nós. Imagine se a gente conhecesse de cor, de coração, todas essas promessas e tomássemos posse delas. A gente não pensaria assim. Então nós temos que conhecer as promessas e aceitá-las e tomar posse dessa promessa. Eu estarei contigo, porque eu te amo. Eu dei povos e nações por resgate de ti. Você é minha filha. Outro motivo é a falta de intimidade com Deus. Só conhecemos e confiamos em quem somos íntimas. Vir à igreja, vir em um evento maravilhoso como esse, e às vezes orar antes de dormir, antes de uma refeição, é muito bom, é necessário e tem o seu efeito. Agora, intimidade é relacionamento. Relacionamento. Aqui tem algumas tribos, né? Tem as tribos dos jovens, tem das senhoras casadas, das que não são casadas, tem dos homens também, que se reúnem ali para conversar. E alguns são mais próximos, né? Às vezes nós somos mais próximas com umas, menos com outras. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente cria intimidade. Como se cria intimidade? Se cria intimidade falando, conversando e ouvindo. É uma via de mão dupla. Você conversa com Deus? Você para ouvir? Um relacionamento amoroso, ele começa assim. Oi, como é seu nome? Meu nome e tal. O que você gosta de fazer? De onde você é? A pessoa responde. Eu também gosto. Você torce pelo Flamengo? Eu também torço pelo Botafogo. Eu gosto de açaí. Eu não gosto de açaí. Mas você gosta de sorvete? Eu gosto de sorvete, tá bom. Você gosta de ir no shopping? Gosto de ir no cinema. Um perguntando para o outro respondendo. Começam a sair, passear. Começa a mão dada. Quer dizer, isso deveria ser, né, gente? De repente, estou falando aqui. Tem alguns relacionamentos que não são assim. Mas os relacionamentos, mas também não duram tanto. O relacionamento que ele começa direito, ele tem mais chance de não terminar, né? De continuar direito. Relacionamento começa com conversa, com convívio diário. E aí, o primeiro bom dia você dá para aquela pessoa. Quem é casada, que não está fazendo, dê um bom dia para o seu marido quando você acordar.
Marido também, nós temos homens aqui, dê um bom dia para sua esposa. Às vezes a gente perde, né, isso durante o casamento. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente conhece Deus. Eu conheço Deus. Ele falou comigo. Olha, Deus gosta quando eu faço assim. Eu percebo que quando eu faço isso, eu sinto o Espírito Santo falar comigo. Eu gostei. E aí eu vou fazer mais daquilo que Ele gosta. E aí quando eu estiver passando por uma adversidade, eu vou falar assim... vocês mulheres, né, que são casadas ou têm namorado, e aí nós vamos passar e tem uma vala assim, aí o que um cavalheiro faz, né? Ele vai lá, pega na sua mão, te pula ali para você não cair, não tropeçar. É assim que Deus faz conosco. Relacionamento gera isso, gera cuidado. E nós entendemos o cuidado. E é tão importante entender o cuidado que eu vou contar aqui uma história para vocês. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era há 15 anos atrás. Não, 10 anos atrás, mais próximo. Eu sempre fui... Eu sou da geração da mulher guerreira, da mulher forte. E eu achava isso o máximo. Eu andava na rua, se eu tivesse, né, com um namorado, marido, até o marido. Não gostava de dar a mão, não. Achava, eu vou, vem comigo. Era assim. Eu era meio macho, né, como se diz, mulher macho. E isso foi gerado em mim aos 15 anos de idade, quando meu pai se separou da minha mãe. E eu virei o marido da minha mãe. Eu com 15 anos, eu trocava o gás, eu trocava a lâmpada, eu trocava a resistência de chuveiro, eu trabalhava, eu pegava o dinheiro, adolescente, ia para o mercado, eu fazia a compra. E isso atrapalhou muito os meus relacionamentos, né? Então, a gente entender e aceitar o cuidado do nosso companheiro faz parte de ser mulher. Eu hoje entendo isso, mas durante muitos anos eu não entendi e eu fui muito prejudicada, tanto na minha saúde emocional quanto física. Mas isso é um outro assunto. A saúde emocional, ela gera doenças físicas. Então hoje, de repente você pode estar doente fisicamente, foi gerado por um problema emocional. E o meu esposo, ele sempre... Ontem mesmo aconteceu isso. Ele me ofereceu alguma coisa. Acho que foi um guardanapo. Aí eu já estava terminando de lanchar. Eu, não quero. Não precisa não. Na minha cabeça, eu já estava terminando de lanchar. Para que eu ia pegar o guardanapo? Ia acabar dali e lavar a mão. Aí ele falou assim, tá, a gente quer ser cavalheiro. E aí eu, vamos rebobinar. Vamos rebobinar? Vamos de novo? Me oferece de novo. Aí ele, não, tá bom, já entendi, tudo bem. Temos que nos permitir, ainda hoje, apesar de eu ter mudado muito, né, às vezes tem uma coisinha da Leia lá de trás. Temos que nos permitir ser cuidados, temos que ter relacionamento. Relacionamento com Deus. Não ter uma visão de Deus como Pai. Muitas de nós não vê Deus como Pai. Vê Deus, né, como eu falei, como o Deus dos exércitos, o Deus dos milagres, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Ele é seu Deus, minha irmã. Ele é seu Deus. Ele é nosso. E Ele atua hoje tanto quanto Ele atuava antigamente, no passado. Então, ter Deus como Pai, aceitar a paternidade de Deus. Ontem a irmã falou paternidade, eu falei, meu Deus, parece que ela ouviu tudo que eu estava escrevendo, que eu estava falando, que eu estava pensando. Mas o Espírito Santo estava. O Espírito Santo estava querendo que nós resgatássemos a nossa paternidade de Deus.
E a autoestima baixa, né? O quarto motivo. Por que a gente não aceita, não entende quando nós estamos passando pelo vale, pelo fogo, pelo deserto? Deserto é muito famoso, né? Eu estou no deserto, minha irmã. Estou no deserto. Estou passando por um deserto. Passa com Deus, minha irmã, que você sai logo desse deserto. Aceita Deus como pai, que você sai desse deserto. Aceita que você é filha. Aceita as promessas do Senhor, que você vai sair desse deserto. Aprenda com esse deserto para sair mais rápido dele. Eu já estive em alguns desertos. A autoestima baixa, ela prejudica, inclusive, a nossa fé. Porque a gente vai orar, a gente ora meio com dúvida. Será que Deus vai fazer isso? Ai, eu sou tão pecadora. Ai, eu já fiz isso no passado, aconteceu isso, fiz isso. Acho que Deus fala mais com quem já nasceu no berço do evangelho, com quem foi criado, que hoje é ministro de música e tal. Não, minha irmã, Deus fala com você também. Deus fala com você. Basta ouvir, ter relacionamento, ter intimidade, reconhecê-lo como pai e tratar a autoestima. Aí é a alma. É a alma. Quando nós permitimos que pessoas nos permitimos ficar humilhadas quando alguém vem nos humilhar. Se você se permite isso, é maltratada, é humilhada e permite-se ficar humilhada, isso é autoestima baixa. Eu estava falando com a Amanda ontem, uma situação em que nós conversamos e ela falou, né, mais sobre ela. Eu falei, é mais sobre o outro, que fez, que ofendeu, que desfez. Porque o outro te ataca. O outro que te atacou, quem errou foi o outro. E ele te atacou e você não fez nada para aquilo. Aí você fica mal, entra em depressão por causa disso. Se você souber quem você é em Deus, opa, o famoso levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Expectativas. Nós falamos também sobre expectativas. É bom ter expectativa. Porque se a gente não tiver expectativa, né, a gente até vive uma vida sem graça. Nós queremos coisas boas para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas colocar a expectativa da nossa felicidade no outro, isso é um problema seríssimo. Quantas de nós não estamos arrasadas porque nós colocamos expectativa no outro? Ele fez, como? Eu fiz tudo certo e ele fez isso, agiu assim, dessa forma. Ou ela, uma amiga. Eu estava contando histórias para ela. Nossa, quantas vezes eu fiz tudo por amigas e fui decepcionada. Aí eu falei, eu hoje já não coloco expectativas. A experiência, né, a idade vai ajudando a gente com isso, inteligência emocional. A idade traz inteligência emocional. Mas quem é mais jovem hoje, não precisa esperar, gente, ficar mais idade. Pode, a partir de hoje, entender que é sobre o outro. A violência, a ingratidão, é sobre o outro. O abandono é o outro. Você é filha de Deus, é honrada por Deus. Ele deu nações por você, Ele entregou o seu filho por você. Você é filha de Deus. Quando você entender isso, você vai acessar o amor de Deus, as promessas dele para você. Eu estou falando aqui de alma, né? O coração, quando você... Eu acredito que a maioria já aprendeu isso, quando fala na Bíblia, né? O coração, o seu coração é a nossa alma, né? Na Bíblia, antigamente, o coração era como se a alma fosse aqui o coração.
Não falava alma, falava coração. E hoje a gente sabe que esse coração é onde a gente sente, onde tem as emoções, não é no coração, é na mente. E em Provérbios 23:7 está escrito: assim como pensamos, sentimos e agimos, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Já está lá na palavra de Deus que tudo que pensamos com a nossa mente que é. Se você pensa que você vai conseguir, você vai conseguir. Se você pensa que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Não adianta, é difícil. Ô, palavrinha ruim essa. É difícil, não vai dar, acho que não consigo. Você não vai conseguir. O Walt Disney tem uma frase célebre que ele fala: tudo que se você pode imaginar, você pode fazer. Eu não sei se ele contextualizou isso da Bíblia, não sei. Mas em Provérbios 23:7 está lá. Porque como imaginou no seu coração, na sua mente, assim é. Então vamos pensar coisas boas e grandes para nós. Vamos pensar que somos maravilhosas, que Deus nos ama, que nós temos um Pai, que Ele passa conosco pelo fogo, Ele passa pelo deserto, Ele passa conosco, Ele está conosco. E que Ele hoje, nessa manhã, Ele quer me curar esse trauma, Ele quer curar esse trauma que você tem. Do seu pai ou da sua mãe que te abandonou, que morreu, da sua infância triste, da sua história de abuso. Ele quer te curar, minha irmã. Tenha certeza disso. E se você aceitar isso, eu vou ser curada. Você vai ser curada nessa manhã. E é tão poderoso isso que eu quero fazer um exercício aqui rápido com vocês sobre o quanto a nossa mente ela influencia no nosso comportamento e na nossa visão do que a gente pode alcançar, do que a gente não pode alcançar. Vocês podem ficar de pé um minutinho? Eu queria que assim, quem está, por exemplo, tem a primeira fileira aqui, né? Aí vocês que estão atrás e sucessivamente, vocês fazem assim para não serem atingidas, tá? Então, nós vamos fazer assim com o braço, ó, o máximo que você puder. Mas fica de frente, só com o braço. Pode acompanhar com o pescoço, tá? Faz assim. E olha, não, e para o braço onde você conseguir, o máximo que você conseguir. Vai lá, roda. Não, você conseguiu o seu máximo, não é? Não, vamos lá, vira para trás. Isso, cuidado para não atingir o amigo de trás. Olha lá, olha onde o seu braço foi. Marca um ponto na parede. Marca aí onde o seu braço foi. Você está olhando onde o seu braço foi? Foi? Pode voltar. Todo mundo marcou onde o braço foi? Foi? Então agora eu quero que você imagine você ultrapassando esse ponto ultrapassando muito. Fecha os olhos. Aí você vai avançando mais no seu pensamento, muito mais da onde você conseguiu até agora. Pode abrir os olhos e agora vai, avance. Ok. Pode sentar. Quem conseguiu passar muito, ultrapassar muito? Muito bom. Assim como pensa em sua mente, assim é. E assim é na vida. É assim na vida. Se você pensa pouco, você vai conseguir pouco. Se você pensa muito, você vai conseguir muito. Em João 3,16, nós temos Deus falando assim, contextualizando aqui um pouco. Deus ama tanto você que deu seu filho, único filho, para que você tenha vida eterna. Nossa,
Não tem amor maior. Não tem amor maior. Eu acho que, eu não sei se alguém aqui seria capaz de dar o filho pela vida de alguém. É mais fácil a gente dar a nossa vida. Mas dar a vida, dar o nosso filho por amor a alguém? Deus fez isso. E se Ele fez isso, que eu acredito que seja a coisa mais difícil, tanto no nosso mundo natural quanto no mundo espiritual, eu acredito que Deus fez a coisa mais difícil desses mundos. Quanto mais, o que Ele não pode fazer por você? Além disso, Ele já fez a coisa mais difícil. Então eu quero que você pense, o que é difícil para você? A irmã ontem falou qual é o processo, né, que você está passando, que está tão difícil. Deus, Ele pode agir nisso aí. Porque o mais difícil Ele já fez. O mais difícil Ele já fez. Aí a gente poderia parar, né, de falar até aqui, porque eu acredito que vocês já entenderam o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor. Mas vamos continuar, porque eu ainda tenho tempo, então eu vou continuar. E mesmo assim a gente continua duvidando. Nossa, Deus fez o mais difícil por nós. A gente continua duvidando do que Ele faz. Como pode? O que acontece, minha irmã? Que você ainda duvida que Deus pode restaurar o seu casamento? Que Ele pode dar aquele emprego que você está pedindo, o trabalho, a provisão, que essa pessoa pode ser curada. O que te impede, o que trava de você acreditar nisso como se fosse verdade? Porque é verdade. Em Números 13:33, quando os espias, Noé mandou os espias para ver a terra prometida, e eles foram lá e viram que realmente era uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, inclusive pegaram um cacho de uva gigante para levar, né, para mostrar o quanto era abençoada aquela terra, mas eles falaram algo que muito interessante. Também vimos ali gigantes, além de tudo isso de bom, vimos gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes. Olha só o que eles falaram. E o que desanimou aquela turma? Desanimou. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os espias se sentiram pequenos diante daquele povo que eram gigantes. Eles se sentiram pequenos como gafanhotos, se encolheram, ficaram com medo, e eles falaram assim, e éramos pequenos aos olhos deles também. Como assim? Eu não sei o que você está pensando de mim. De repente você está reparando aí, poxa, ela não podia ter colocado um sapato rosa também? Para combinar. Aquele cabelo está estranho. Sei. Obrigada. E eu não sei como que a gente pode falar o que o outro está pensando. Aí eles falaram que não, que eles viram eles como gafanhotos, aquilo diminuiu a autoestima deles, a mente deles sabotando. Nós somos pequenos, nós somos inferiores, nós não vamos conseguir. Noé, esquece isso, vamos voltar lá para o Egito. Moisés, perdão. Perdão. Moisés, vamos lá. Por que você trouxe a gente aqui? A gente vai morrer, eles vão pisar a gente assim, ó, como inseto. Olha o que a mente faz. O que pensamos de nós mesmos, porque tem muitos homens aqui também, glória a Deus, influencia como nos sentimos. Isso afeta a nossa resiliência e a nossa fé. Então, se você se olha no espelho, se acha feia, você vai se sentir feia, vai se sentir inferior, vai achar que o outro vai conseguir coisas melhores porque é bonito, porque tem mais oportunidade.
Agora, se você pensar coisas boas, que você é bonita, que você é capaz, que você pode, você pode. As nossas orações, às vezes, são... Eu não sei um termo certo, mas como se fosse assim, enfraquecidas. Porque a gente se sente inferior. A gente fica pedindo um pouquinho a Deus. Quando a gente pode acessar muito mais. Muito mais. Mas a nossa autoestima, ela não deixa, porque a gente se acha como um gafanhoto. E quem Deus diz que nós somos? Em Romanos 8:17, ele fala que somos filhas, herdeiras, co-herdeiras em Cristo Jesus. Somos filhas por adoção. E vamos herdar a glória junto com Jesus. Olha isso. É maravilhoso. Você é maravilhosa. Você é co-herdeira com Cristo. Vamos levantar esse astral, essa autoestima aí, minha irmã. Eu era a pessoa... Eu tenho fotos lá, de vez em quando eu olho as fotos, fica assim, meu Deus. No grupo, eu trabalhava em empresa, aí vamos tirar foto, aniversário de alguém, juntava todo mundo. Eu ia lá para trás e fazia assim, só via testa. Não tirava foto, corria para trás para dizer que eu estava ali. Autoestima no pé. No pé. Me sentia feia, me sentia inferior. E deixava que as pessoas falassem isso de mim. Achava que ninguém gostava de mim. Quem está falando aqui essas coisas com você, de repente você pode falar assim, ela pode falar isso lá. Loira. Tá bonita. Gente, eu tinha autoestima do gafanhoto lá, eu parecia os espias lá de Moisés, né? Moisés. E eu tive que trabalhar isso em mim. Alguns anos, ainda estou em processo, mas cada vez melhor. E eu quero que nessa manhã, minha irmã, quando você chegar em casa, você se olha no espelho e fala, que é essa mulher maravilhosa que está aqui, que chegou lá, toda empoderada. Mulher maravilhosa, ó, faz assim, ó. Confunde o inimigo, minha irmã, confunde o inimigo. Muito bom, muito bom. Assim você já não é mais escrava. Você é filha. Filha de Deus. Nós temos todo o amor que precisamos. Temos todo o amor que precisamos. Deus já nos deu todo o amor que precisamos. Nós não precisamos do amor de ninguém para nos sentirmos filhas de Deus, empoderadas em Cristo Jesus, hein? Olha esse empoderamento aí. Não precisamos. Porque a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Em João 4:24, fala assim, que Deus é Espírito. E é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a gente está falando de Espírito aqui, porque eu já falei, eu adiantei, eu falei que somos Espírito. Mas temos um corpo e temos uma alma também. E precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, para que o Espírito seja fortalecido. Em Timóteo 1:17, ele fala, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. De poder. Então não está errado falar em empoderamento, tem empoderamento errado aí. As pessoas estão loucas no mundo com essa palavra empoderamento, mas Deus nos deu um espírito de poder. Nós devemos nos empoderar nele.
de amor e de equilíbrio. Então, nós podemos nos empoderar através do amor de Deus com equilíbrio. Não devemos ficar encolhidas. Deus nos deu um espírito de ousadia. Vamos ousar. Vamos trabalhar para o reino. Vamos empreender. Vamos nos olhar no espelho e nos alegrarmos com a nossa aparência. Melhorar o que tiver que melhorar. Entra nesse processo. Tem uma frase que eu falo, que eu criei. A mulher poderosa é a que tem a alma curada. A mulher poderosa é a que tem a alma curada. Se a sua alma não estiver curada, ou enquanto você não curar a sua alma, dificilmente você será poderosa, ou seja, empoderada em Deus. Dificilmente você vai conseguir acessar tudo aquilo que Ele tem para você. Quem está se sentindo empoderada hoje? Pouca gente, né? Pouca gente. Então, eu quero que você se levante de novo. Todas as mulheres. Agora só as mulheres. Só as mulheres. Autoestima Fest, tá? Autoestima Fest. Você vai colocar a mão na cintura ou no quadril. As duas mãos. Separa um pouco os pés. Isso. Postura. Essa talvez vocês conheçam, né? É a postura da Mulher Maravilha. Como é que é a Mulher Maravilha? Para completar, daquele sorrisão lá, ó. Vamos lá? Estufa o peito. Firmeza. Um minutinho. Ó, já tá funcionando. Todo mundo alegre. Vamos lá. Tá bom. Já perguntaram ali, já foi 1 minuto? Eu estou com pressa de ficar poderosa. Então, esse exercício, se você fizer todo dia de manhã, 1 minuto de frente ao espelho, ele vai produzir em você hormônios que vão te dar esse empoderamento, sabe? Testosterona, vai diminuir o cortisol, que nos deixa irritada, com estresse. Nós vamos sair para a vida, para a batalha, para o trabalho, para o dia, empoderadas, assim, bem, sabe? Então, é um exercício para você chegar no espelho e ficar lá, 1 minuto, gente. Você fica 3 horas vendo série aí, poxa, sentada no sofá, 1 minuto. Façam. Em Mateus, eu tenho até que horas, irmãos? Já me perdi. 10h50. Eu achei que eu ia falar mais rápido, mas vamos lá. Que eu já teria terminado essa hora. Amarás o teu próximo, Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus. Como que nós estamos nos amando? De repente é esse o problema do mundo. Estamos tão machucadas com a autoestima baixa que a gente não consegue ter amor nem por nós mesmas. Quanto mais para o próximo. Como é que você vai amar o próximo? Eu não sei vocês, mas comigo acontece, né? Tá aquele dia que você tá, aí vem o outro e
faz assim, o natural é sair da graça. Não dá para amar. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo está amando, eu não estou me sentindo bem. Eu não vou tratar o outro bem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar. Isso é um mandamento. Então, quando a gente não se cuida, quando a gente não cuida do nosso emocional, do nosso corpo, da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, a gente não tem amor suficiente para amar o próximo. Não tem. Esse Deus está sempre com você. Ele não te deixa afundar, não te deixa naufragar. Ele não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego lá da fornalha, mas não deixou que eles fossem consumidos. Então, para de ficar questionando Deus. Por que Deus deixou você passar por esse deserto, por esse vale que você está passando? E entenda, aceite que Ele está passando com você e você não vai ser consumida. Ele te dá um escape. Ele te dá um escape. E aí você vai poder amar mais o teu próximo quando você entender isso. Que você vai passar a se amar. Epa, eu sou filha de Deus. Ele está comigo. Irmãs, você imagina, você andar com uma pessoa, você tem que andar com uma pessoa diariamente, você tem que estar com essa pessoa. Aí essa pessoa reclama, aquela bichinho, um desenho que tinha, ó céus, ó vida, ó azar. Essa pessoa. É muito chato, gente. Imagine Deus andando com você, o que Ele acha da sua companhia? Que companhia você tem sido para Deus, para o Espírito Santo? O que você tem falado para o Espírito Santo? Tem sido uma conversa legal? Poxa, vocês riem, vocês conversam, vocês falam de coisas maravilhosas, ou você só fica assim, ó céus, ó vida, ó azar. Se a minha autoestima está baixa, ele bloqueia os meus relacionamentos. Minha vida profissional, financeira. Se o meu emocional não está bom, bloqueia tudo. Então a gente tem que parar, a gente não é parar de espiritualizar, a gente tem que saber que somos 3 também: corpo, alma e espírito. E se o meu emocional está doente, o resto todo vai ficar doente também. Nós temos que acreditar. Temos que acreditar. Não tem um alimento, está desempregado, está com problema, que Deus está agindo. Ele começa a agir a partir aqui desse congresso do entendimento. Meu esposo me lembrou da frase: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova o seu entendimento do que é viver com Deus nessa manhã. Renova o seu entendimento daquilo que você tem que cuidar. Temos que orar, sim. Temos que orar. Temos que nos alimentar bem. Como é que você está comendo? Está comendo um pouco? Está comendo muito? Está comendo demais? Como é que está a tua alma? E aquele trauma, aquela falta de perdão, aquele abuso que você sofreu lá, aquela crença limitante que te limita a prosseguir, como é que está? Você não vai conseguir avançar com tudo isso. A gente chama de lixo emocional. É a sua mente cheia de lixo. Imagine uma casa cheia de lixo dentro. Quem é que quer habitar nessa casa? Como é que mora? Como é que fica lá dentro dessa casa? São muitos os questionamentos que nos levam a duvidar do amor de Deus por nós. Mas nessa manhã eu quero convidar você
a aceitar a paternidade de Deus. Aceite, eu sou filha. Faz assim, ó. Eu sou filha. Sou filha. Relaxe no Senhor. Não duvide, Ele está com você em qualquer circunstância e sempre estará ao teu lado. Deus não abre mão de você. De você, de você. Deus não abre mão de ninguém aqui. Não solta a mão de ninguém. Ele quer te pegar no colo hoje e te chamar de filha. Vou pedir um som bem suave, mínimo. Hoje nós vamos agora, para terminar, fazer um último exercício. Vocês vão ficar sentadas. E quem se entregar, quem realmente quiser avançar na vida sem bloqueios, você que quer melhorar a sua autoestima, que quer caminhar, ter um relacionamento saudável com Deus, quando eu falar, você vai fechar seus olhos e você vai seguir a minha voz. Você vai seguir o que eu estou falando com você. Faça de verdade, sentindo. Depois eu quero ouvir, mais tarde, outro dia, outra semana. O que aconteceu com você hoje aqui? O que aconteceu com você hoje aqui? Qual foi a transformação que Deus fez com você? Foi Deus que fez com você. Feche os seus olhos. Amanda, pode parar de gravar? Feche os seus olhos. E agora você vai respirar, puxando o ar devagar pelo nariz, assim, ó. E soltando devagar pela boca. Isso, respira. Nós precisamos relaxar. Isso, puxa o ar devagar pelo nariz. E solta devagar pela boca. E com isso, seu corpo respira. Relaxa, minha irmã, relaxa. Tanto estresse para se arrumar, para vir para cá. Você pegou ônibus, veio a pé, pegou trânsito. Puxa o ar devagar pelo nariz, solta pela boca. E nesse relaxamento, você vai pensar naquilo que te machucou, aquilo que fizeram com você, ou que você mesma fez e que não consegue se perdoar. O que é que faz você duvidar, nossa, de Deus, assim, eu não mereço isso de Deus. Ele não vai fazer. Isso não tem perdão. Eu não consigo perdoar. E eu quero que você tenha um encontro hoje. Visualize você encontrando essa coisa, essa pessoa, ou você mesma. E libere tudo aquilo que você tem que liberar. Você tem que perdoar alguém? Fale para essa pessoa aí. Assim como Deus me perdoou, eu te perdoo. Essa pessoa é você? Perdoe a você mesmo. O que você fez ou o que você faz ainda hoje, se perdoe. Foi alguma coisa que você viu que te traumatizou? Fale para Deus. Fale para essa coisa. Eu cancelo você, eu anulo você, eu não aceito.
porque eu sou filha de Deus. Isso. Seja perdoada, seja curada. Nesta manhã, Deus tem cura para você. Aproveite este momento, relaxe. Deus está te curando neste dia. Receba. Aproveite este momento. Aquela crença que você tem que não consegue, aquela pessoa que te humilhou, que te abandonou, que te traiu, que te deve. Libere essa pessoa. Deixa aí, minha irmã. Deixa aí. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir tudo aquilo que te trava. Deixe ir. Isso. Muito bem. E neste momento que você já liberou o perdão, já deixou ir, eu quero que você se sinta muito leve e comece a caminhar para um lugar em que você se sente segura. Que lugar é esse? Qual é o seu lugar de segurança? Qual é o seu lugar que você se sente bem e em paz? Que lugar é esse? Qual é o lugar que Deus preparou para você? Que lugar é esse, minha irmã, que te traz paz, felicidade e te dá ânimo, te dá força, te empodera em Deus? Que lugar é esse? Se deleite com este lugar, o lugar que Deus preparou para você. E nesta manhã, receba a cura. Deus está curando você através do perdão, através do deixar ir, através da ressignificação. Vamos dar outro significado. Eis que tudo velho já passou. Você é uma nova criatura em Deus. E a partir de hoje, você vai viver como filha amada do Senhor. E quando você quiser, você pode abrir os olhos e receber de Deus todas as promessas que Ele tem para você. Receba toda a promessa que Ele tem. Promessas de coisas grandes, boas, de uma vida plena e feliz. De novo nasci em sua família, o seu sonho me. Olhe para a letra desse cântico. E eu não sou mais escravo do medo. Diga isso. Eu sou